Capítulo 11. Gédéon Spilett pegou a lata e abriu-a. Continha aproximadamente 200 gramas de um pó branco, do qual levou algumas partículas aos lábios. O extremo amargor daquela substância não podia enganá-lo. Era de fato o precioso alcaloide do quinino, o antiperiódico por excelência. Tinham de ministrar imediatamente aquele pó a Harbert. Como aparecerá ali, discutiriam mais tarde. Café, pediu Gédéon Spilett. Alguns instantes depois, Nab trazia uma xícara de infusão morna. Gédéon Spilett despejou nela cerca de 18 grãos de quinino e conseguiram fazer com que Harbert ingerisse o composto. Tinham tempo, pois a terceira crise da febre maligna ainda não se manifestara. E, permitam-nos acrescentar, não haveria de se manifestar. A propósito, a esperança renascera entre os colonos. A força misteriosa atuará novamente, e num momento crucial, quando já tinham perdido a fé. Ao cabo de algumas horas, Harbert já repousava mais tranquilo. Os colonos puseram-se então a especular sobre o incidente. A intervenção do desconhecido fora mais evidente do que nunca. Mas como ele penetrara em Granite House durante a noite? Isso era absolutamente inexplicável. Na verdade, a maneira como o gênio da Hiller procedia não era menos estranha do que o próprio gênio. Durante esse dia, e de 3 em 3 horas, o sulfato de quinino foi ministrado a Harbert. No dia seguinte o enfermo já apresentava melhoras. Claro, curado não estava, e, como as febres intermitentes são sujeitas a frequentes e perigosas recaídas, todos os cuidados lhe foram dispensados. Mais importante, o antídoto específico estava ali, e, sem dúvida, não muito longe o desconhecido que o providenciara. Enfim, uma imensa esperança voltou ao coração de todos. Essa esperança não se viu desiludida. 10 dias depois, no dia 20 de dezembro, Harbert entrava em convalescença. Ainda estava fraco, uma dieta severa lhe fora imposta, mas nenhuma outra crise rompera. Além de tudo, o dócil menino submetia-se docilmente às prescrições que lhe impunham. Era tão grande sua vontade de ficar bom. Pencroff parecia um homem resgatado do fundo de um abismo. Tinha crises de alegria que pareciam delírio. Vencida a ameaça da terceira crise, abraçara o repórter até quase sufocá-lo. E passou a chamá-lo de Dr. Spilett. Restava descobrir o verdadeiro médico. Vamos descobri-lo, repetia o marujo. E aquele homem, fosse quem fosse, podia naturalmente esperar um abraço de leão marinho do honrado Pencroff. O mês de dezembro terminou e, junto com ele, o ano de 1867, durante o qual os colonos da ilha Lincoln haviam sido tão duramente castigados. Adentraram 1868 com um tempo magnífico, um calor soberbo, uma temperatura tropical, que a brisa marinha por sorte vinha refrescar. Harbert ressuscitava e, de sua cama, instalada perto de uma das janelas de Granite House, aspirava aquele ar salubre, carregado de emanações salinas, que lhe devolviam a saúde. Já começava a comer alguma coisa, e só Deus sabe as pequenas iguarias, leves e saborosas, que Nab lhe preparava. Ai, que vontade de ser ex-moribundo, brincava Pencroff. Durante todo esse período, os corsários não se haviam mostrado uma única vez nas cercanias de Granite House. De Ayrton, nenhuma notícia, e, embora o engenheiro e Harbert ainda concebessem alguma esperança de encontrá-lo, seus companheiros não duvidavam mais que o infeliz houvesse sucumbido. Aquele estado de incerteza não podia durar e, tão logo o adolescente recobrasse a forma, empreenderiam a planejada expedição, cujo resultado julgavam tão importante. Convinha, no entanto, aguardar mais um pouco, talvez um mês inteiro, pois só a força máxima da colônia seria capaz de derrotar os degredados. No mais, Harbert estava cada vez melhor. A congestão hepática desaparecera e os ferimentos podiam ser considerados definitivamente cicatrizados. Durante aquele mês de janeiro, realizaram-se importantes obras no Planalto do Mirante, focadas exclusivamente em salvar o que era possível das colheitas de trigo e legumes devastadas. As sementes e mudas foram recolhidas de maneira a fornecer uma nova safra para a mudança de estação que se avizinhava. No que se refere à reconstrução do terreiro, do moinho e das estrebarias, Cyrus Smith preferiu esperar. Enquanto seus companheiros e ele estivessem no encalço dos bandidos, estes poderiam muito bem fazer uma nova incursão ao Planalto, não sendo recomendável dar-lhes motivo para exercerem novamente seu ofício de saqueadores e incendiários.
Quando houvessem expurgado a ilha daqueles malfeitores, providenciariam a reconstrução. O jovem convalescente começou a pôr-se de pé na segunda quinzena de janeiro, no início 1 hora por dia, depois 2, depois 3. As forças voltavam-lhe a olhos vistos, de tal forma era vigorosa sua compleição. Tinha 18 anos por essa época. Era alto e prometia ser um homem de aspecto nobre e formoso. A partir desse momento, sua recuperação, embora ainda exigisse certos cuidados, e o Dr. Spiller era um médico severo, evoluía satisfatoriamente. No fim do mês, Harbert já percorria o planalto do Mirante e as praias. Alguns banhos de mar, que tomou na companhia de Pencrovenab, fizeram-lhe muito bem. Cyrus Smith julgou poder estipular o dia da partida, marcado então para 15 de fevereiro. As noites, muito claras naquela época do ano, seriam propícias às buscas que empreenderiam em todos os quadrantes da ilha. Os preparativos requeridos para a grande jornada foram então iniciados, e prometiam ser intensos, pois os colonos haviam jurado não retornar a Granite House sem alcançarem um duplo objetivo: 1. Destruir os piratas e encontrar Ayrton, caso ainda estivesse vivo; 2. Descobrir aquele que regia com tanta proficiência os destinos da colônia. Da ilha Lincoln, os colonos conheciam a fundo toda a costa oriental, desde o Cabo da Garra até os Cabos Mandíbula, passando pelos vastos pântanos das Tadornas, as cercanias do Lago Grande, a floresta do Jacamar, espremida entre a estrada do Curral e o Mercy, os cursos do Mercy do Córrego Vermelho e, por fim, os contrafortes do Monte Franklin, por entre os quais situava-se o Curral. Já haviam explorado, porém de maneira incipiente, o amplo litoral da Baía Washington, desde o Cabo da Garra até o promontório do Réptil, a orla florestal e pantanosa da costa oeste e as dunas sem fim que terminavam na boca entreaberta do Golfo do Tubarão. Em compensação, permaneciam completamente inexploradas as regiões arborescentes que cobriam a Península Serpentina, toda a margem direita do Mercy, a margem esquerda do Rio da Cachoeira, bem como o emaranhado de vertentes e trincheiras que escoravam 3/4 da base do Monte Franklin a oeste, ao norte e a leste, onde sem dúvida se escondiam inúmeros antros profundos. Por conseguinte, milhares de acres da ilha restavam por ser percorridos. Ficou então decidido que a expedição atravessaria as matas do faroeste, de maneira a englobar toda a zona situada à direita do Mercy. O melhor talvez fosse dirigirem-se primeiro ao Curral, por temor de que os piratas tivessem passado novamente por lá, fosse para saqueá-lo, fosse para nele instalar-se. Porém, ou a devastação do Curral era agora um fato consumado, sendo tarde demais para impedi-la, ou os bandidos haviam resolvido entrincheirar-se lá e os colonos teriam tempo de sobra para atacá-los em seu covil. Discutida a questão, o plano inicial foi mantido, isto é, rumariam para o promontório do Réptil através da mata. Abrindo o caminho com o machado, lançariam dessa forma o primeiro traçado de uma estrada que ligaria Granite House à extremidade da península, com uma extensão entre 25 e 27 quilômetros. A carroça estava em perfeitas condições. Os onagros, bem descansados, prontos para um bom estirão. Víveres, apetrechos de acampamento, cozinha portátil e diversos utensílios foram carregados, bem como as armas e munições cuidadosamente escolhidas no arsenal agora tão completo de Granite House. Não deviam esquecer, contudo, que os corsários talvez vagassem pela floresta e que, naquelas matas fechadas, corriam o risco de serem alvos de um disparo covarde. Daí a necessidade de o pequeno grupo de colonos permanecer coeso e não se dividir sob hipótese alguma. Foi igualmente decidido que ninguém permaneceria em Granite House. Até mesmo Top e Jup participariam da expedição. A inexpugnável habitação tinha defesas próprias. A véspera da partida, 14 de fevereiro, caiu num domingo. Este foi inteiramente dedicado ao repouso e santificado pelas ações de graças que os colonos entoaram ao Criador. Harbert, inteiramente curado, porém ainda um pouco debilitado, teria direito a um lugar na carroça. Ao raiar do dia, Cyrus Smith tomou as últimas providências para deixar Granite House ao abrigo de qualquer invasão. As escadas de corda, que antes serviam para a ascensão, foram transportadas para chaminés enterradas no fundo na areia, de maneira que pudessem servir na volta, já que o cilindro do elevador fora desmontado e nada mais restava do dispositivo. Pencroff, encarregado dessa tarefa, foi o último a deixar Granite House, de onde desceu por uma corda dupla esticada até o solo e depois recolhida, eliminando o acesso que ligava a praia ao patamar superior. Fazia um tempo magnífico. "Teremos um dia quente pela frente", disse alegremente o repórter.
Ora, Dr. Spilett, respondeu Pencroff, caminharemos sob árvores, sequer veremos o sol. Pé na estrada, disse o engenheiro. A carroça esperava na praia, defronte das chaminés. O repórter ordenara que Harbert se acomodasse na caçamba, pelo menos durante as primeiras horas de viagem, e o rapaz foi obrigado a submeter-se às recomendações de seu médico. Nab posicionou-se à frente dos onagros. Cyrus Smith, o repórter e o marujo encabeçariam a marcha. Top saltitava alegremente. Harbert ofereceu um lugar a Jup no veículo, e Jup aceitou sem cerimônia. O momento da partida chegará e o pequeno grupo pôs-se a caminho. A carroça dobrou a esquina da foz, e após subir por 1,5 km à margem esquerda do Mersey, atravessou a ponte que dava acesso à estrada de Porto Balão. Naquele ponto, os exploradores, abandonando a estrada à sua esquerda, começaram a se embrenhar sob o dossel das amplas matas que formavam a região do faroeste. Durante os primeiros quilômetros, as árvores, bem espaçadas, permitiam à carroça manobrar com certa liberdade, e de tempos em tempos era preciso ceifar alguns cipós e capoeiras de arbustos, mas nenhum obstáculo sério deteve a marcha dos colonos. A espessa ramagem das árvores fazia uma sombra fresca no solo. Cedros, pinheiros, casuarinas, banksias, seringueiras, dragoeiros e outras essências já identificadas sucediam-se além dos limites do olhar. O mundo das aves que frequentavam a ilha estava ali completo: tetrazes, jacamares, fazões, lores e toda a escandalosa família das cacatuas, periquitos e papagaios. Cutias, cangurus e capivaras corriam pelo matagal, e tudo aquilo lembrava aos colonos as primeiras excursões que haviam feito após chegarem à ilha. Entretanto, opinou Cyrus Smith, observo que esses animais, quadrúpedes e aves, estão mais ariscos do que antes. O que sugere que essas matas foram recentemente percorridas pelos corsários, dos quais devemos certamente encontrar indícios. E, com efeito, em diversos pontos puderam constatar a passagem mais ou menos recente de um bando de homens. Há aqui incisões feitas nas árvores, talvez com a finalidade de marcar o caminho. Há ali cinzas de uma fogueira extinta pegadas que determinados trechos arenosos do solo haviam conservado. Mais nada, em suma, que parecesse pertencer a um acampamento definitivo. O engenheiro recomendara aos companheiros que se abstivessem de caçar. Disparos de armas de fogo poderiam chamar a atenção dos bandidos, que talvez rondassem a floresta. Além disso, quem fosse caçar teria que se afastar da carroça, e era rigorosamente proibido isolar-se do grupo. Na segunda parte do dia, a cerca de 8 km de Granite House, começaram a enfrentar dificuldades para avançar. Tiveram, por exemplo, de derrubar algumas árvores para desbravar certas capoeiras e abrir uma trilha. Antes de embrenhar-se na mata fechada, Cyrus Smith tivera o cuidado de despachar Top e Jup como batedores, os quais cumpriam conscienciosamente sua missão, e, quando o cão e o orangotango voltavam sem nada a assinalar, era porque nada havia a temer nem dos piratas nem das feras, duas espécies de indivíduos do reino animal nivelados por seus ferozes instintos. Na noite daquele primeiro dia, os colonos acamparam a cerca de 15 km de Granite House, à beira de um pequeno afluente do Mersey, cuja existência eles ignoravam e que provavelmente se conectava ao sistema hidrográfico ao qual o solo devia sua admirável fertilidade. Após jantarem copiosa e vorazmente, tomaram as medidas necessárias para que a noite transcorresse sem contratempos. Se o engenheiro tivesse de lidar apenas com animais ferozes, onças e quitais, teria simplesmente cercado o acampamento com fogueiras, o que bastaria para defendê-lo. Agindo assim, contudo, os piratas seriam atraídos pelas chamas, sendo preferível nesse caso ficarem no escuro. A segurança, a propósito, foi planejada com rigor. A guarda seria feita em dupla e de 2 em 2 horas haveria revezamento. Ora, com Harbert dispensado da sentinela por motivo de força maior, Pencroff e Gédéon Spilett, de um lado, e o engenheiro e Nab, de outro, montaram guarda alternadamente no entorno do acampamento. Em todo caso, durou apenas algumas horas a escuridão noturna, que se devia antes à densidade da vegetação do que ao ocultamento do sol. O silêncio só era rompido pelos rugidos das onças e os guinchos dos macacos, que pareciam irritar especialmente Mestre Jup. A noite transcorreu sem incidentes, e no dia seguinte, 16 de fevereiro, a marcha, mais lenta que árdua, foi retomada através da floresta. Naquele dia, percorreram somente 8 quilômetros, pois a todo instante era preciso abrir nova trilha com o machado. Verdadeiros settlers, os colonos poupavam as árvores altas e bonitas,
cuja derrubada, aliás, lhes teria demandado um esforço injustificável, e sacrificavam as pequenas. O resultado disso era que a estrada foi ganhando uma direção pouco retilínea, incompridando-se com numerosos desvios. Ao longo do dia, Harbert identificou novas espécies de árvores, cuja presença ainda não fora assinalada na ilha, como fetos arborescentes com palmas choronas, que pareciam escorrer como as águas de uma cascata, e pés de alfarroba, cujas bagas pendentes os onagros pastaram com avidez e que formavam polpas açucaradas e saborosas. Os colonos também depararam com magníficos conglomerados de cauris, cujos troncos cilíndricos, coroados por um cone de vegetação, erguiam-se a uma altura de 60 metros. Eram de fato as árvores rainhas da Nova Zelândia, tão famosas como os cedros do Líbano. Quanto à fauna, constituía-se em grande parte de espécimes já conhecidos dos caçadores. Ainda assim, vislumbraram, mas sem poder deles se aproximar, um casal de aves de grande porte, exclusivas da Austrália, um tipo de casuar, batizadas como emas, as quais, com 1,5 metro de altura e plumagem acastanhada, pertencem à ordem dos pernaltas. Top arrojou-se para eles com toda a velocidade de suas 4 patas, mas os casuares, prodigiosamente ágeis, deixaram-no facilmente para trás. Quanto a vestígios deixados pelos corsários na floresta, encontraram mais alguns. Próximo a restos de uma fogueira recentemente apagada, os colonos depararam com pegadas, que foram examinadas com extrema atenção. Medindo-as individualmente, comprimento e largura, descobriram tratar-se de 5 homens. Os 5 piratas haviam evidentemente acampado naquele local, porém, e isso foi objeto de minuciosas buscas, não foi possível detectar uma 6ª pegada, que, nesse caso, teria sido a do pé de Ayrton. Ayrton não estava com eles. Disse Harbert. Não, respondeu Pencroff, e se não estava com eles é porque aqueles miseráveis já o haviam matado. Esses piolentos não teriam um covil onde pudéssemos imprensá-los como se fossem tigres? Não, respondeu o repórter. Mais provável estarem vagando a esmo, sendo de seu interesse agir assim até o momento em que forem senhores da ilha. Senhores da ilha! Exclamou o marujo. Senhores da ilha! Repetiu, e engasgava como se um punho de ferro esganasse. Em seguida, num tom mais calmo, perguntou: Sabe, Sr. Cyrus, que bala usei para carregar o meu fuzil? Não, Pencroff. A que atravessou o peito de Harbert, e juro que ela não errará o alvo. Aquelas justas represálias, porém, não seriam capazes de devolver a vida a Ayrton, e, daquele exame das pegadas deixadas no solo, resultava que o melhor que tinham a fazer era abandonarem toda a esperança de um dia revê-lo. Naquela noite, montaram acampamento a 22 quilômetros de Granite House e Cyrus Smith calculou estarem a menos de 8 do promontório do Réptil. E, com efeito, no dia seguinte, haviam quase alcançado a extremidade da península e atravessado a floresta em todo o seu comprimento, porém nenhum indício os levará ao antro em que os piratas se haviam refugiado, nem ao outro, não menos secreto, que albergava o misterioso desconhecido.